Olá, olá, família brasileira, tudo bem? Eu sou Antônio Curti e eu sou uma pessoa muito feliz porque tenho o David Chiodini ao meu lado. Tudo bem, Olá, olá, Davis? Anthony Curti, obrigado por esse elogio. Eu também sou muito feliz por ter o prazer de gravar com você, de sermos amigos e de ter toda essa audiência do Pro Football que interage conosco, que nos ouve. Muito feliz em estar. Que nos Que nos ofende. ofende, não, mas são ofensas de amor, paixão, quando extravasa a paixão, não tem problema. A gente. É quase um relacionamento de Catarina e Mais ou menos Petrúquio. isso. Grande novela, O Cravo e a Rosa, maravilhosa. Um dos melhores momentos de Adriana Esteves, que, aliás, tem grandes papéis, hein? Carminha é uma. Carminha, a gente pode fazer um Power É, Rank Adriana Esteves um dia, Carminha, inclusive. Não, mas Carminha, ela não vai superar nunca, Carminha. Kubanacan também, que ela foi fabulosa, eu não me lembro o nome da. Então, Sim, que ela cantava Cheirinho de Maçã exatamente. Então, e pegava o e pescador também o parrudo. Vladimir Brista, né? Que Era um triângulo amoroso, é sensacional essa verdade. novela. É Aliás, para verdade. você que é mais jovem, se você não assistiu Kubanacan, procure as reprises, assista, que é uma das melhores novelas de todos os tempos. Kubanacan marcou gerações. Kubanacan, cara, eu não tenho nem palavras pra descrever Kubanacan, cara. Kubanacan é uma coisa assim, tipo, é praticamente o universo Marvel na dramaturgia da brasileira. Exatamente. Você tem o Dark Esteban, personagens com alter É, ego, esse tipo de coisa. Foi uma revolução. só, o Marcos Pasquim, só ele interpreta 4 personagens. E todos sem camisa. Necessariamente, porque é o requisito dele, ele tem que aparecer sem camisa e Se você quiser entender os anos 90 e o começo dos anos 2000, procure novelas que foram novelas da Sete. sim, Elas sempre sim, foram. sim. De preferência, as de Sim. autoria do Carlos Lombardi, que também Uga assinou Uga. Uga 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 Uga, e que o Vira-Lata. índio era loiro, não era? Era o Cláudio Heinrich. É, o Isso. Paquito lá, O, Isso, ele mesmo. o dado da Malhação. Exatamente. Inclusive, vamos trazer aí uma informação que o Baker Mayfield parece um Power Ranger vermelho e também um protagonista de Malhação. Com certeza o Baker ele chegaria no Gigabyte, naqueles áureos tempos, e tentaria um affair É, com a Samara Filippo, que era namorada do grande que tava em Touro. grande fase, hein? Grande fase, grande momento. Ainda está, ainda está. Um beijo pra você, Samara Filippo. Vamos lá. Leandrinho, meu amigo, se deu bem, hein? Santo Ela é, Basquete também, né? ela é casada, é verdade. Então te retira o beijo da Samara Filippo. Não, ela é Senão vai dar separada confusão. dele. Ela é separada Então dele. mantenha o beijo, Samara Filippo. Vamos lá, vai. Senão já aparecem uns comentários depois no YouTube. Ai, porque só tem besteira. Né? Então vamos mandar essa paçoca aqui, que a divisão é boa, a divisão é disputada, e é a NFC South que tem aí 3 times que podem vencer essa paçoca aí, com um potencial quarto time que não seria nenhuma catástrofe, né? Seria estranho? Seria. Não seria uma coisa que eu falo que se você me falasse agora, eu ia falar, pô, os Buccaneers vão ganhar muito essa divisão. Não. Mas se acontecer, não vai ser nenhuma uma coisa impressionante que a gente vai se revirar aqui, que nem naquele episódio dos Simpsons que eles veem um desenho japonês e tem epilepsia. Então, vamos lá, vai. Vamos lá, vamos lá. Já falamos de novela pra cacete, inclusive, só pra terminar, pra mim, os anos 90 acabam no último capítulo de Kubanacan, que inclusive é uma coisa completamente nonsense que até hoje eu não entendi. Davis, DK. vamos começar então com Carolina Panthers. Eu até dei retweet num passe maravilhoso que o Cam Newton deu. Bom, E eu estou numa campanha para as pessoas pararem com essa idiotice de ficar falando que o Cam Newton e o Russell Wilson são running backs que passa. Vamos parar com esse negócio, por favor? Não, sério mesmo, cara. Você quer criticar o Cam Newton por causa do Super Bowl 50? Critica. Você quer criticar o Cam Newton por causa da mecânica dele até o ano passado, que aparentemente mudou? Critica. Mas ficar falando que o cara é running back que passa é coisa de gente que não assiste futebol americano direito, velho. E tá na hora de esquecer o Super Bowl 50, a vida segue, né? Não foi o Ken Newton, não foi o primeiro quarterback a não ter a performance maravilhosa que se esperava, ou ganhar um Super Bowl depois de ter sido MVP. Então vamos seguir em frente. Ken Newton é um dos melhores quarterbacks da liga, um cara que já provou dentro de campo, que pegou uma franquia, que era o Carolina Panthers, que depois que vinha num declínio, né? Teve alguns bons momentos na temporada passada, na década passada, desculpa. E o Jimmy Clausen? O Jimmy Clausen de quarterback. Pergunta pro torcedor dos Panthers o que ele Então acha pergunta disso. pro Felipe, que é nosso redator.
Sim, nosso colega. O que ele acha do Ken Newton e quanto o Ken Newton mudou a história da franquia Carolina Panthers. Então as pessoas precisam deixar isso de lado e trabalhar e enxergar quão bom o Ken Newton é. Simples. Com Ken Newton saudável na temporada passada, o time estava 6-2. O time acabou 7-9 depois que ele tomou uma pancada no ombro e machucou contra o Pittsburgh Steelers num Thursday Night Football. Do TJ Watt, exatamente, o Thursday Night do TJ Watt. E foi foda, porque eu tava hypando muito os Panthers nessa época aí. E, ó, digo-se de passagem, com razão, tá? E aí foi o primeiro jogo dos Panthers, se eu não me engano, que a ESPN transmitiu ano passado, porque foi horário nobre. Aí o Cam Newton toma essa pancada aí e a temporada dos Panthers vai pro vinagre. Foi uma dos piores colapsos da NFL nesta década em termos de campanha. O time tava com 6-2 e não foi pra pós-temporada. O time dos Panthers não é ruim. O Christian McCaffrey... Sim, exatamente. O Christian McCaffrey não é um running back superestimado. Pelo contrário, ele é subestimado. Ele é o running back protótipo da NFL atual. A defesa tem excelentes peças. Então, tem um freiozinho de mão que é o Ron Rivera. Mas, assim, essa temporada, o All or Nothing da HBO foi com o Carolina Panthers, né? Passando... Não, da Amazon. O All or Nothing é da Amazon. Da Amazon. Passando a temporada passada do Carolina Panthers. Eu mudei algumas coisas que eu via do Ron Rivera. Eu acho que ele é um bom gestor de pessoas, no geral. Ele precisa dar mais liberdade para os seus coordenadores. Quem me surpreendeu muito foi o Norv Turner, o coordenador ofensivo. Eu achei que ele viria com uma mentalidade muito ultrapassada e ele se mostrou um cara aberto, conversando com o Ken Newton, fazendo ajustes. Então, essa comissão técnica, assim, não é a melhor, não é. Da NFL, tá longe disso, mas é uma comissão técnica que eu acho que pode diminuir esse freio que você falou. Acho que o time é bom o suficiente para minimizar qualquer erro dessa comissão técnica. O Norv Turner é o coordenador ofensivo que, embora tenha tido seus momentos ruins, eu vou falar uma coisa aqui que pouca gente sabe, tá? O Norv Turner era o Sean McVay dos anos 90. Exatamente, nos Chargers. É tipo um Humberto Martins, assim, mais ou menos, sabe? Nem nos Chargers, ele foi coordenador ofensivo dos Cowboys. Ah, é verdade, dos Cowboys, antes do Troy Aikman. Exatamente. O Norv Turner era meio que o Sean McVay, era o Kyle Shanahan do rolê. E teve essa passagem pelos Chargers aí com altos e baixos. E agora é o coordenador ofensivo nos Panthers e ele não faz um trabalho ruim. É que realmente essa lesão do Cam Newton, e a gente não tá dando desculpa, não é passar pano. É uma lesão que compromete o ombro do quarterback da franquia. Tipo... Não dá. Os Panthers... E essa é a prova, inclusive, do valor do Cam Newton. E o Cam Newton, pra mim, deveria até ter parado antes na temporada passada. Os Panthers insistiram demais com o Cam Newton, numa briga que não dava. O Cam Newton claramente jogando machucado, sem condição de jogo. Você vê ele lançando a bola longa e ele lança e sempre coloca a mão no ombro logo depois. Então, assim, o time não tinha... muitos recebedores também, isso era um problema. O Funchess não produziu, ele que saiu agora. Então é muito fácil jogar na conta do Ken Newton e dizer que Ken Newton é um running back que passa a bola. Não, muito pelo contrário. O Ken Newton é um dos melhores quarterbacks da liga. É um cara que tem o biotipo do Big Ben Roethlisberger e consegue correr com a bola, lançar bem, fazer todos os lançamentos que a NFL precisa. Sempre teve problemas de precisão e vai continuar tendo. E mesmo assim conseguiu compensar isso com outras coisas. Sim. E vamos ver essa mecânica nova do Cam Newton para essa próxima temporada. Agora, eu vou colocar uma música empolgante aqui. David Chiodini. Opa! Com sua Bold Prediction. Antes da gente falar o que melhorou, o que piorou, destaque a porra toda. Opa, falei palavrão, era pra falar menos. Fale, Davis. Minha bold prediction, não sei se ela é tão bold. Carolina Panthers vence a divisão com 11 vitórias e 5 derrotas na temporada. Isso aí, você tá falando para agradar a sua esposa, Felipe Vieira, ou você tem um embasamento? Eu vou falar assim pra vocês, olha, quando os Panthers perdem, cara, o Felipe fica muito, muito, muito chato. E aí ele começa, eu perguntei aí como é que foi o jogo do Panthers. Porque aí ele quer explicar todo o jogo, tudo que deu errado. Sabe quando você pergunta pra sua mulher assim, ó? A gente é muito doente, cara. Sabe quando você pergunta pra sua mulher assim, você comprou a blusa? Eu entrei na loja e eu provei uma vermelha, e eu provei uma azul, e veio a vender. Cara, só me diz, entendeu? É o Felipe quando os Panthers perdem. Mas não, eu confio realmente no time. Eu acho que a adição do Brian Burns na linha defensiva para ajudar na pressão e do Gerald McCoy são pontos fabulosos, tá?
Eu acho que o time ainda precisaria de mais um safety, mas não é algo que ainda me incomoda tanto. E o ataque melhorou bastante. O Greg Little, acho que é um jogador que pode se desenvolver, tá? O Matt Paradis chegou para o meio da linha ofensiva. Aí você tem o DJ Moore, você tem o Curtis Samuel sendo mais utilizado, o Chris Hogan. Eu acho que o Ken Newton saudável, acho que é um time para brigar pela divisão. Muito bom. Deixa eu tecer alguns comentários. Não discordo. Meu palpite para ganhar a divisão é outro, mas não tenho problema nenhum com o seu palpite, Panthers. É um palpite plenamente plausível. Ainda estou reformulando meus palpites de temporada. Estou fortemente considerando colocar os Panthers nos playoffs pelo wild card. Sobre os safeties, Davis, Eric Reid e Trey Boston é uma dupla ok. Eu não sou tão fã do Trey Boston como a maioria é. E eu acho que falta um safety também para jogar em dime, que o time não tem, que são os pacotes com 6 defensive backs, né? Acho que aí o Rashan Golden, o Cockrell, esses outros caras não conseguem usar esse espaço. O time no níquel, com 5 defensive backs... Não, no níquel é um time embaçado, depende muito da capacidade contra o passe do Luke Kuechly. Mas aí eu acho que quando precisar usar um dime é meio complicador. Mas no momento, os Panthers são um dos meus palpites para wild card, tá? Só deixando claro isso. Mas ainda vou rever isso tudo. A chegada do Bruce Irvin altera alguma coisa? Não, Curti, eu acho que não, porque o Bruce Irvin basicamente vai jogar em pacote base, tá? A dupla de linebackers aí é o Shaq Thompson e o Luke Kuechly. Acho que o Bruce Irvin entra em alguns momentos para, quem sabe, em alguma situação de blitz, alguma coisa assim, mas não vejo como sendo algo que vai mudar muita coisa. Acho que é um jogador para rotação, um jogador para compor. Eu acho que ainda ele tem o Christian Miller, que foi draftado na mesma posição, que pode exercer essa função. Quem sabe a gente até veja o Bruce Irvin menos em campo do que espera. Justo. Eu te provoquei porque eu sabia que a resposta seria essa. Eu acho que eu gostava bastante do Bruce Irvin, mas eu acho que agora ele começa a entrar num momento de declínio e não tem mais tanto espaço na liga. Não, e é isso, por isso que eu falei até em algumas oportunidades, estamos em 2019, a relação do Bruce Irvin é isso. É mais um cara para entrar em base. Sobre o Brian Burns, eu tenho expectativa até dele ser o calor defensivo do ano, viu? Bem possível. Um jogador muito veloz, com a capacidade de contornar o arco, um cara que mostra uma boa movimentação de mãos, e além de tudo é um cara muito longilíneo, com os braços longos, é difícil de controlar. Esguio. Difícil de controlar o peito dele, de colocar a mão e fazer o controle dele, né? Então ele consegue selar muito bem a lateral, como também atacar rapidamente o quarterback. É um jogador que eu vejo assim capacidade no primeiro ano já com 11, 12 sacks na primeira temporada. Deixa eu te perguntar, a linha ofensiva preocupa? Preocupa um pouco, mas é melhor do que era na temporada passada. O lado direito ali com o Turner e o Moton tá tranquilo. O Paradis chegou a um dos melhores centers da liga. Infelizmente Denver não conseguiu manter. E aí que vem a complicação no lado esquerdo, aí que você tem o Van Houten, o Darrell Williams e o Greg Little brigando por 2 vagas. O Greg Little parece estar um pouco cru, então o Darrell Williams vai ser provavelmente o left tackle, e aí você vai ter um ponto de inconsistência aí, né, nessa linha ofensiva. O Greg Little, inclusive, escolha de segunda rodada. Bom, vamos lá então. O que melhorou nos Panthers do ano passado para a linha defensiva? Quando você tem Gerald McCoy e Brian Burns, você tem uma melhora muito considerável. Não tem como ser diferente. Essa linha ofensiva aí vai colocar terror em muita gente. Inclusive, que contratação subestimada. O Gerald McCoy passou completamente sob o radar, porque foi bem depois. Antes do que... Concordo com você, linha defensiva. Aqui não tem outra resposta. Christian Miller, você tem alguma expectativa com ele? Tenho, é um jogador versátil, um jogador que tem capacidade no pass rush, mas também pode jogar off-ball, né, como um linebacker tradicional, em alguns momentos, fazer cobertura. E eu acho que é um jogador que vai roubar esses snaps do Bruce Irvin em alguns momentos, principalmente em defesa base, e em alguns pacotes que o time fique com 3 jogadores de linha defensiva, ele entre para ser o pass rush numa blitz, alguma coisa assim. Antes de perguntar o que piorou, essa dupla de cornerbacks aqui com Dante Jackson e James Bradbury, mais a ausência de jogadores especializados para o níquel, não preocupa esse time, não? Preocupa pela Você tá tranquilo com isso? Preocupa pela falta de profundidade. O Cockrell é um bom jogador no níquel. O Dante Jackson teve uma primeira temporada muito boa e muito acima do que eu esperava.
e o Bradbury é um jogador sólido para mim. Eu acho que o problema aqui é se implodir, sabe? Se alguém machucar, a questão é que é capaz de implodir. Tanto é que, já respondendo a sua pergunta, eu não acho que nada piorou, mas eu acho que a secundária foi novamente um pouco negligenciada. Tá, seria a minha resposta. E antes do destaque ofensivo e defensivo, terceira temporada do Curtis Samuel, ele vai ser utilizado como deveria? Acredito que sim, nos training camps já mostrou muito mais, já teve muito mais repetições. Nos jogos de pré-temporada tem jogado com o primeiro time. O North Turner tem envolvido ele no plano de jogo, que é uma coisa importante. Tem colocado ele em situações que ele vai produzir. Eu acho que é o ano do Curtis Samuel explodir, sabe? A primeira temporada dele foi prejudicada por lesão. O ano passado ele não foi tão bem utilizado, mas quando tocou na bola, produziu. Então, eu acho que o Curtis Samuel, esse ano, é o ano dele explodir para a NFL. É o melhor corpo de recebedores que os Panthers já tiveram? Com o Cam Newton? Com o Cam Newton? É. Possivelmente. Não, porque o de 2003 era melhor que esse. Por isso que eu pensei. Mas não, com o Cam Newton, possivelmente. Não vou cravar, porque eu não me lembro assim de todos de cabeça, mas possivelmente sim. Dos últimos 3, 4 anos, sem dúvida. Destaque defensivo? Destaque defensivo, para mim, é o Luke Kuechly, né? Mas se for para fugir do óbvio... Aí o Brian Burns. Aí eu entro com o Brian Burns, que é um cara que eu tenho expectativa alta já na primeira temporada. Com menção honrosa pro Gerald McCoy também, que na minha concepção ainda tem gasolina no tanque. Tem bastante para mim também. Previsão para os Panthers, então? 11-5, campeão da divisão, indo para os playoffs. 10-6, wildcard da NFC. Bem plausível também. Tampa Bay Bucks, do Bruce Arians. Muitas expectativas pelo trabalho que o Bruce Arians fez como técnico interino dos Colts no ano de calor do Andrew Luck e no Arizona Cardinals. Levou o time até a final da conferência, onde justamente foi completamente dizimado contra o Carolina Panthers. E aí? Pro torcedor dar uma empolgadinha? Particularmente não estou mais baixo que você nesse hypezinho aí. Não é um hype, nessa expectativa. Não. Não, mas eu não tô alto, não. Não tô. Já tive quando houve a contratação, aí eu dei uma leve empolgada, mas agora eu não tô mais comprando isso aí, não. A divisão é muito difícil. É péssima, tá? E uma das mais caras da liga, por incrível que pareça. O time renovou com o Ryan Jensen, o Ali Marpet custa caro. O Donovan Smith teve o contrato renovado e é um left tackle para mim muito fraco. Tá? Nenhum quarterback tem sossego com essa linha ofensiva. O jogo corrido não conseguiu engrenar ainda. E aí você vai olhar o corpo de running back. Você tem o Ronald Jones indo para o segundo ano, depois de uma temporada fraca no ano passado. Então isso me denota que ele não vai ter um ano maravilhoso nesse ano, é um ano de recuperação. Talvez ele tenha um bom ano, mas não vai ter um ano maravilhoso. E o outro corredor é o Peyton Barber, que para mim não é grande coisa. E aí você tem uma dupla de tight ends caríssimas com o O.J. Howard e Cameron Brate, mas também, até hoje, isso que eu ia dizer. E subutilizadas. Subutilizado. Não é um cara que costuma usar tantos tight ends, sabe? Então aí você vai ver, talvez, poucos pacotes 12 com os dois tight ends em campo ao mesmo tempo. Então, assim, eu não consigo... Claro, tem o Mike Evans, que é maravilhoso, mas o Deshaun Jackson foi embora. Ficou o Mike Evans e o Chris Goodwin. Então, acho que não é um ataque assim que me empolgue, que eu olhe e diga, esse time vai vencer jogos, esse ataque vai vencer jogos assim difíceis e tal. Acho que é um ataque com profundo potencial para turnovers. A linha ofensiva é muito ruim. Nossa senhora, essa linha ofensiva é muito ruim, cara. Não é ruim nível Chernobyl, Houston Texans, mas ela é muito ruim. Ela é muito, muito, muito ruim. Jogadores aqui que, sem brincadeira, em alguns times seriam practice squad. E assim, e Tampa paga caro por eles, esse que é o problema, sabe? Então eu não tem nem como se livrar a curto prazo desses caras. Esse é Agora, tem um negócio, tem o seguinte, o Bruce Arians tem uma filosofia vertical. Aí o time tem o Cameron Brate e o O.J. Howard. Como isso se encaixa com dois tight ends? Eu acho assim... E não tem mais o Deshaun Jackson. Os wide receivers agora, Chris Godwin, Mike Evans, que é um monstro, subestimado até não poder mais, Rashard Perriman e Justin Watson. E um monte de novato brigando por vaga, né? Como o Lodge, uma Hall. Cacetada, Emmanuel Hall, exatamente. Uma cacetada de calouro. E contratação agora que tá brigando por vaga. E aí? Então, acho que o O.J. Howard
é um jogador tão atlético que quando ele vai correr uma rota, ele é praticamente um wide receiver. O time precisa Sim. aprender a usar, qualquer treinador do Tampa Bay Buccaneers, a usar o O.J. Howard no meio do campo, correndo essa rota assim, esticando o campo verticalmente no meio, correndo essa post, ocupando esse espaço entre o linebacker e o safety, e aí você vai acabar conseguindo criar mais confrontos homem a homem nas laterais. O Chris Godwin é um cara rápido, o Mike Evans é sensacional, e aí você vai conseguir criar esses mismatches, esses confrontos favoráveis para você. O Cameron Brate não é tão rápido, mas é um cara muito consistente no meio do campo também. Então você pode usar muito o Howard em profundidade, esticando o meio do campo, e o Cameron Brate se aproveitando desse espaço. Se o linebacker e se a defesa acompanhar o O.J. Howard, você sobra um espaço mais curto para o Brate. Se o Brate for o cara marcado, o Howard vai estar num confronto favorável no meio. É uma coisa de uma maneira simplória essa explicação, né? Mas é uma forma de criar vantagem para você com os jogadores que você tem. É isso, é aprender a usar coisa que no regime anterior não acontecia. E o Dirk Cutter, desculpa, é um cara que era muito teimoso no sistema e não usava esses seus dois talentos de maneira correta. Era uma das principais críticas da torcida de Tampa Bay. Ele que deu um belíssimo golpe, inclusive, no Love Smith. Né? Derrubou, né? Ali foi uma... Foi uma coisa assim, meio... Roger batendo pênalti. Não só isso, também... Faz uma analogia de Tropa de Elite aí pra nós, vai. Eu ia falar, mas eu quero ouvir você falando. Tropa de Elite? No 2. Pera aí. Quem foi que disse que o morreceu? Quem foi que disse que o morreceu? Eu pensei que ele podia chegar e dizer, acabou a pombagirice, já sei de tudo agora... É 50-50. A taxa é 50-50, a taxa do eu sei. Não, mas é o Rocha no Mo lá. Quem foi que. O Dirk Cutter chegou pro Love Smith e falou: quem disse que o te meteu? Aliás, te meteu é uma analogia bem séria. O time é seu. Cara, Tropa de Elite é um filme que é um coringa. Ele serve para absolutamente qualquer coisa que você queira utilizar na sua vida. Você nos últimos dias anda com fechamento nosso. Fechamento nosso. E eu ando com... eu ando com... Tira foto, Paquito. Pô, tá devagar, Paquito. Tem que tirar foto. Fechamento nosso. E agora tem do Daniel Jones também, que eu fiz um vídeo lá. Falei, tô torcendo por ele. Hoje é no amor. Grande Rocha. Ai. Vamos lá. O que... Essa defesa aí, tem o Devin White, que chegou para revolucionar o rolê, tem o Carl Nassib, que estava em Cleveland anteriormente, que é um jogador com médica profissional interessante, eu gostei da produção dele em Penn State, mas ela não se traduz necessariamente para a NFL. Tem o Dam Kong Su, em seu 18º, o Dam Kong Su tá parecendo eu com um ex-namorada, né, ele já teve tipo uns 5 nos últimos 3 anos. Então, dá para confiar nessa defesa, não dá? Tem o Vernon Hargreaves aí também, que escolhe a primeira rodada, até hoje não disse que veio. Então, para mim é uma defesa que não... é somente sólida, diríamos assim. O Sul é um bom jogador, mas já não está mais no seu auge. Aí a gente tem o Devin White, que é um calouro com muita capacidade atlética, mas que ainda vai ter que aprender o jogo da NFL. Pode ser que venha a ter uma grande temporada? Pode, mas provavelmente vai sofrer um pouco contra o jogo de passe principalmente, é um cara que acaba mordendo muito play action, esse tipo de coisa, e a gente sabe que na NFL você não se recupera tanto com o atleticismo como você se recupera no futebol americano universitário, e aí você tem uma secundária envelhecida, que tem o Aldarian Stewart, que foi dispensado dos Broncos na temporada passada, você tem bons corners, eu gosto do Carlton Davis, que é um segundo anista, o Jamel Dean, que chegou esse ano, é um cara muito veloz, tá? E aí você tem o Hargreaves, que é um jogador interessante, tal, mas o grupo de cornerbacks é o mais interessante dessa defesa para mim. O Carl Nassib é um jogador, que nem você falou, com uma boa ética de trabalho, mas longe de ser uma estrela. Eu não vejo um pass rush muito forte nessa defesa, e eu acho que isso pode ser um complicador para essa secundária. Então não é uma defesa que me agrada, assim, que me enche os olhos, não. A mim também não. E tem o Vita Vea também, né? Que tá machucado. Tá machucado, né? Sim, mas só pra não deixar passar, né? Que deve voltar ali pela semana 3, pelo que eu li. Isso. O que melhorou nos Bucks? O que melhorou nos Bucks, eu acho que melhorou nos Bucks os linebackers. Devin White é uma
apesar de ser uma escolha de primeira rodada, de ser um novato, é um jogador que chega com um impacto onde o time não tinha. Antes era com o Alexander, que estava lesionado também, esse tipo de coisa. Para mim, Devin White é um upgrade bastante alto no grupo de linebackers. Ele que é um míssil, né? O cara é muito rápido, Ele tem que muito atlético. Ele tem que acertar o gap. Se ele acertar o gap, meu irmão... E ele tacleia bem. É um bom jogador. O problema é quando ele fica preso nos bloqueios ou erra o gap. Muito bueno. O que piorou, posso falar antes? Pode, claro. Corpo de wide receivers, né? Sim, perdeu o Adam claro. Humphries e o Deshaun Jackson. É o corpo de wide receivers. O Mike Evans é fantástico, mas não há tantos jogadores talentosos aqui fora ele. Você não pode comparar o Deshaun Jackson com o Breshad Perriman, por exemplo, né, que é quem chegou pro lugar dele. Então, assim, o corpo de wide receivers com certeza é o que teve o maior declínio. Destaque ofensivo? Mike Evans? Mike Evans, né? Mike Evans, melhor jogador do time como um todo, sem sombra de dúvidas. Sim. E o destaque defensivo é mais difícil, é um dos times com mais dificuldade da gente apontar um destaque defensivo. Eu vou ficar com o Devin White. Eu acho que ele, apesar de ele não era o meu linebacker predileto da classe, eu tinha alguns problemas aí, principalmente onde ele foi escolhido, eu acho que foi muito cedo, mas eu acho que ele é o melhor jogador dessa defesa hoje. Rolou um pouco de empolgou também pelas habilidades atléticas e pelos highlights dele, né? Sempre rola, né? E assim, tem times que gostam, tem general manager que gosta de jogador muito atlético. Se você pegar, eu tenho uma planilha que eu fiz que eu traço meio uma linha de cada general manager. Tem general manager que ama jogador atlético, não drafta jogador que o RAS não seja alto, entendeu? Então não lembro como é que é a do Jason Leach, mas pode ser que seja essa questão. Ok. Só, desculpa, Curti, só rapidinho. Falar? Jason Leach, que inclusive teve o contrato renovado, né? Por 5 anos, o general manager do time, num movimento que eu, sinceramente, não consigo entender. Sim. Não faz sentido. Não faz sentido. Vai ser a mesma coisa que o Mike McCagnon. Ele foi demitido, ele vai acabar sendo demitido, vocês vão ver, isso vai acontecer. Não quero desejar a demissão de ninguém, mas vai acontecer. Aí ele vai ter sido demitido 2 anos depois do que deveria e 2 anos antes do que deveria. Porque ele vai ser demitido no meio de um processo. Exatamente. Antes da gente terminar, Tampa, 2 coisas rápidas. Uma, o Todd Bowles, o coordenador defensivo. Fechamento do Bruce Arians, que é o parça do Bruce Arians. Trabalharam junto em Arizona, antes dele virar head coach nos Jets. E a gente percebe que a gente tá velho quando o Byron Leftwich, que eu vi jogar, é o coordenador ofensivo. Ele é o coordenador ofensivo. Eu vi o maluco jogar de quarterback. Antes de mais nada, Jameis Winston, vai ou racha? Último ano de contrato dele. Racha. Não confio na ética de trabalho de Jameis Winston. Ok. Pra mim, é um cara que não tem uma ética de trabalho adequada pra NFL. Acho que se não provou isso nos 4 anos e não vai provar nesse 5º ano. Racha pra mim. Acho que é bobagem de Tampa Bay insistir em Jameis Previsão. 6-10? 5-11. E o que acontece com o Jameis Winston com 5-11? Pode passar na Cato. Procurar emprego. Ai. Ok. Vamos lá, então. Antes de mais nada, David Chiodini, antes de Falcons e Saints, o que eu ia dizer? Sim. Sábado agora, dia 24, às 4 horas da tarde, das 4 até mais ou menos às 6:30, por aí, porque eu tenho transmissão do college na sequência, Flórida e Miami, às 8 no ESPN2, inclusive, já anote na agenda. Tem o lançamento do Guia Definitivo de Fantasy Football, meu 3º livro. O pessoal do site vai estar lá, o Bulho, o Roberto. O Davis, infelizmente, não estará porque mora em Jaraguá do Sul. Mas me fez certas promessas aí no WhatsApp. Quem sabe em breve estarei em São Paulo. Vai ter um orcontro em breve. Orcontro. Então, convidar vocês todos, o lançamento vai ser às 4 horas, então, no sábado, horário super bacana, não vai atrapalhar a rotina de ninguém, lá na Urlacher Shop, que é uma loja de artigos de futebol americano. Tem meus outros livros lá também, o Manual do Futebol Americano, Crônicas do Futebol Americano, tem jersey para quem quiser comprar, camiseta, adesivo, etc. E às 4 horas, então, na Urlacher Shop. Onde fica? Fica do lado do metrô Brigadeiro, na rua Cincinato Braga. É do lado da Competition, da academia que tem ali. Então, para quem vai de metrô é super próximo, é só descer na Estação Brigadeiro ali na Paulista e ir para Cincinato Braga. E para quem vai de carro tem estacionamento lá, tá bom? Então, às 4 horas eu espero vocês na Urlacher Shop, a partir das 4 horas no dia 24, certo?
E daqui a pouco, eu falo pro clube agora? Não, eu falo pro clube daqui a pouco, depois a gente falar do Saints. Vamos aos Saints, então. Vamos aos Falcons. Eu ia dizer. Não, vamos aos Falcons. Vamos aos Falcons. Aos Falcões. Curte tá doido. Vamos aos Falcões. Aliás, Falcões que me lembra o filme Falcão Campeão dos Campeões. Quando eu vi o meu Sylvester boné, Stallone em duelos de queda de braço. Filme fantástico. Exatamente. Que também tem a frase maravilhosa no filme. Eu odeio perder. Perder fede. Perder fede. E assim, no auge daquela interpretação de Sylvester Stallone, né? Super expressivo, com o rosto, maravilhoso. Tipo, criando expressões. Maravilhoso. Incrível. Atlanta Falcons. Maravilhoso. Sem dúvidas, sem dúvidas. O Atlanta Falcons foi completamente dizimado por lesões no ano passado. Vamos começar endereçando esse assunto. Com certeza. É um time que eu tinha muito alto na temporada passada, na pré-temporada. Apesar de eu ter já ano passado, meus problemas com o Steve Sarkisian, que era o coordenador ofensivo, que foi embora, né? Mas é um time que eu tinha expectativas de ganhar a divisão, de brigar por coisas maiores, e foi semana após semana sendo dilacerado, né? Essa é a verdade. O time perdeu peças muito importantes na temporada passada, logo no início, como seus safeties, que tiveram lesão logo no início da temporada, e aí foi Aí o Dion Jones machucou, aí foi o Dion Jones no próximo. Foi o Keanu Neal o primeiro, aí o Ricardo Allen machucou também, e aí o Dion Jones se machucou, e teve mais alguém no ataque também que se machucou, que eu não me lembro quem é, e foi assim, o time foi numa toada de desgraça e foi até o final da temporada assim. E ainda assim o Matt Ryan teve um bom ano, né? Teve. Mencionei isso algumas vezes, eu bati nessa tecla, que o Matt Ryan, eu até percebi isso com mais vigor, por assim dizer, porque eu tive ele no Fantasy. O Matt Ryan, cara, considerando a catástrofe que foi esse time no ano passado, era um time com pompas de ganhar a divisão, possivelmente, de voltar para os playoffs, etc e tal, o Matt Ryan fez um bom trabalho, viu? Fez um bom trabalho. Tem ao seu lado o Julio Jones, que para mim é um dos 3 melhores wide receivers da NFL. Tô pensando aqui uma lista rápida. Para mim, os 3 melhores é DeAndre Hopkins, Julio Jones. Eu queria colocar o Antonio Brown, mas ele é muito doido, né? Aí fica complicado. Eu acho que fico com o Andrew Hopkins, Julio Jones e quem... eu vou ficar com o Mike Evans. Tem o Mike Evans, é verdade. Não, desculpa, mais um outro nome aí que eu não posso deixar de fora. Michael Thomas. Nossa, é verdade. Aí, ó, novamente voltamos à pauta, o New Orleans Saints é um time subestimado. Subestimado, exatamente. É verdade, o Michael Thomas. Para mim, meu top 3 é esse, justíssimo. Mas assim, Hopkins, será que a gente pode... Será que a gente já pode chegar no ponto de dizer que o Julio Jones é o maior wide receiver da década? Draftado nessa década? Aquele que é do draft de 2011? Pra mim, sim. Pra mim, sim, também, cara. Acho que às vezes a gente perde um pouco a proporção histórica das coisas que a gente tá vendo, né? A gente viu muito Calvin Johnson, é muito normal quando falar em wide receivers históricos, lembrar de Terrell Owens, Randy Moss, porque seu irmão é saudosista. Mas eu acho que o Julio Jones não fica muito a dever pra esses caras, não. Julio Jones, que é automático o passaporte dele no Hall da Fama. Ele pode ter... Primeiro tiro, ele pode né? ter mais 5 temporadas com 20 jardas recebidas por jogo que ele já está no Hall da Fama. É um cara, assim, que é muito completo. É um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar. É um dos caras, assim, que eu mais gosto de ver jogar, porque ele é espetacular. Ele é um cara que pode fazer uma jogada espetacular a qualquer momento. Draftado em 2011, parabéns ao Cleveland Browns, inclusive. Se você não entendeu a referência, dá uma procurada na página do Draft 2011 na Wikipedia, que você vai entender o que o Cleveland Browns fez naquele ano. E essa linha ofensiva aí, falando em draft, ninguém entendeu porra nenhuma. Né? O Atlanta Falcons tem que agradecer o David Gettleman, porque tava todo mundo falando do Jones, do Daniel Jones, e ninguém falando do Chris Lindstrom e do Caleb McCarry. Isso. O Chris Lindstrom é um mau jogador? Não é. Ele é um bom guard. Mas ele sair na primeira rodada foi uma coisa louca. Ele é um jogador para ter sido pego ali no começo da terceira rodada. Início da segunda. Na pior das hipóteses, né? Não. Início da segunda eu tô ok. Eu não vou reclamar. É que nem o Drew Lock. Eu falei no meu vídeo do Daniel Jones. O Drew Lock na segunda rodada eu tô ok com isso. De boa. Agora, a questão é o valor. O time subir na primeira rodada para pegar o Caleb McGarry foi um movimento muito ruim. Tá? E o McGarry ainda tem um problema cardíaco, vai perder tempo, né? Vai perder tempo, teve que ser operado. Já teve esse problema na universidade, então um dos contratados para melhorar essa linha ofensiva que foi muito mal na temporada passada, já vai ficar de fora.
tá? Eu acho que o lado esquerdo lá com o Jake Matthews até é bom, mas aí você tem Ty Sambrailo e Chris Lindstrom na esquerda. Esse você conhece, hein? Esse você conhece de outros carnavais, hein? Nossa, esse aí é uma tristeza. E Denver se enganava, achava às vezes que ele era... ele é um bom swing tackle. Meu amigo, se você é um bom swing tackle é porque você é reserva, e se você é reserva você não é tão bom assim. Então, o Matt Ryan... Ô, Davis, mas você tá criticando o Caleb McGarry? Os Falcons estavam apaixonados por ele, pode ser que dê certo. Por que você tá criticando? Então, peraí, eu vou desligar aqui, eu vou dar mute, porque, tipo, se o time se apaixonou, a gente não pode contestar, então... Não pode. Os Falcons tinham ele alto no board, cara. Ok. Não, é só o que faltava, eles terem escolhido um jogador que tava baixo no board, né? Que aí não faria sentido algum. Mas por que você tá criticando? Não pode, Davis. A gente tem que esperar. 8 anos, vamos esperar. Tipo Garrett Bowles. Isso. Eu tô aqui, exatamente. Tô aqui sentado não esperando. É como se a gente não tivesse criticado o Garrett Bowles também como escolha, né? O Paxton Lynch, é como se... eu tenho que esperar. Ai. É o nosso trabalho, gente. Vocês têm que entender. Senão vocês ficam com esse argumento. Tem que esperar, porque o time tava apaixonado pelo cara. Então demorou. Então a gente não faz mais podcast. Vamos falar do quê? Tudo tá bom, tudo tá maravilhoso. Ó, o Caleb McCarron é um cara com potencial pra caralho. Ele vai detonar aí, vai ser um baita de um right tackle. Gente, né? Não faz sentido. Sabe por quê? Se a gente começa a elogiar tudo, aí tudo fica medíocre. Não faz Já para pensar, não faz sentido nenhum. É exatamente o que aconteceu no Madden agora e o que mudou o jogo. No Madden 20, eles espalharam o rating dos jogadores. Então tem muito mais maluco que é 65, 68. Aí as superestrelas se destacam. Se a gente ficar elogiando qualquer coisa que anda, aí a gente não pode falar que o Julio Jones é um puta de um mito e vai estar na Roda da Fama. Sim, a gente vai dizer que o Mohamed Sanu é um baita jogador também, porque joga com ele, entendeu? Não tô dizendo que o Sanu é ruim, só tô usando como exemplo. Você não tem como botar o Sanu na mesma prateleira que o Julio Jones. Então, são coisas... Cara, o nosso trabalho é analisar e a gente não analisa com base no nada. A gente analisa... Não, eu vou utilizar o mesmo exemplo. Se a gente ficar falando, não, o Caleb Gunker vai dar muito certo, porque realmente o tape dele não cospe, papapá. Então o Lane Johnson, por tabela, ele acaba sendo subestimado. Porque a gente coloca todo mundo no mesmo bolo. Todo mundo é bom, todo mundo pode dar certo, NFL, isso, aquilo. Entendeu? Não faz sentido. Entendeu? Então, enfim. Só queria pontuar isso, porque, tipo, eu vejo essas crises e falo, o que vocês querem que eu faça, então? Vocês querem que eu fique passando receita de bolo com o Davis? Agora a gente vai mudar o podcast. Na época do draft, a gente vai começar a falar sobre Malhação. A gente vai começar a assistir Malhação. Que nem o The Ringer faz aí com algumas séries americanas, a gente vai fazer a versão brasileira disso aí. A gente vai assistir Malhação e vai comentar cada semana de Malhação. É isso, né? Porque não vai ter o que fazer. E assim, as pessoas têm que deixar a paixão um pouco de lado nesse momento e entender que não é que ninguém tá pegando no pé da franquia e tal. Aliás, tem algumas franquias que eu pego no pé porque fazem muita bobagem. Mas é meu trabalho. Mas só por isso, óbvio, ó, eu vou dar um exemplo. O último ano do Andy Reid em Filadélfia foi uma catástrofe atrás de catástrofe. Aí o time começou 3-0, aí a gente colocou o time baixo no Power Ranking, aí o povo ficou xingando pra cacete, e no final das contas não foi pra lugar nenhum. Aí, 4 anos depois, aí naquela época todo mundo, porque o Kurt odeia os Eagles, porque o Kurt tem coisa contra os Eagles. 4 anos depois, com o Carson Wentz, eu tava chamando o cara de Rojão Ruivo, batia na tecla que era o melhor elenco da NFL, ainda bato nessa tecla, naquela temporada pra mim era, nessa temporada pra mim o melhor elenco no papel da NFL, então tipo, entendeu? Tem nada a ver, é o que o Davis falou, se o time faz bobagem, a gente acha que é bobagem, a gente vai falar, se o time vai lá e acerta, a gente vai lá e fala que acerta, e se a gente errar, a gente vai bater no peito e falar, erramos, porque aqui constrói fibra, não é água com músculo. Farinha preta. Caveira, não tem esse exatamente. Mas só rapidinho, voltando a esse ataque dos Falcons, eu acho que uma coisa que às vezes a gente também não fala tanto é que talvez eles tenham a melhor dupla de wide receivers correndo rota da liga. Falo talvez porque a do Minnesota Vikings é tão boa quanto, mas Julio Jones e Calvin Ridley correndo rotas é uma coisa espetacular. E o Matt Ryan é um quarterback que tem antecipação, que consegue lançar essa bola, ele não precisa esperar o jogador estar livre, ele tá na quebra, ele consegue lançar, ele é um cara que tem essa antecipação. Então isso aí é uma coisa bem interessante da gente ver, por isso também do Ryan, mesmo com todos os problemas do ano passado, ter tido um bom resultado em números. É isso aí. Essa defesa aí, não falta pass rush nesse bagulho, cara? Cara, assim, o Harris McKinley é um jogador que nunca se pagou, tá? Não. Vic Beasley é um jogador de flashes, né? Tem de uma temporada só. Liderou a NFL com 15 sacks e meio e basicamente foi isso. E assim foi isso. Então falta. Acho que o corpo de linebackers tem o Dion Jones, mas também não é a 8ª maravilha do mundo.
Tem o Grady Jarrett, que é um grande jogador. Que é um bom jogador. É um grande jogador, desculpa. No meio da linha defensiva. A secundária é boa, pra mim é boa. Tem Keanu Neal, tem Ricardo Allen, tem Trufant, tem a Zaya Oliver, que é um segundanista que eu gosto bastante. Então é uma defesa mediana pra mim. Média pra cima. Mas não chega a ser média alta, nem alta, mas é que a falta de pass rush me preocupa. A secundária acaba tendo que compensar a falta de pass rush. O que melhorou nos Falcons do ano passado para este? O que melhorou nos Falcons? Vamos ver. Para mim, o que melhorou nos Falcons não tem um setor assim que eu olhe e diga, esse setor melhorou. Eu acho que a troca de coordenador ofensivo é o que mais me agrada. O Dirk Koetter no lugar do Steve Sarkisian, que era para mim, esse sim, um cara limitador desse time. Eu acho que eu fico com essa alteração como a melhor. E o que melhorou? O que piorou, nos Falcons? Vou também com um setor que para mim é negligenciado, que é o grupo de tight ends. Eu acho que o grupo de tight ends do time é muito fraco, com Austin Hooper, com Luke Stocker e tal. Acho que poderia ter sido investido num jogador para utilizar esse meio do campo aí com o Matt Ryan. Qual o destaque ofensivo para você, tirando o Julio Jones e o Matt Ryan? Calvin Ridley. Calvin Ridley, para mim, é um jogador... Não vai ser nunca o wide receiver 1, ele não tem esse biotipo, esse estilo, o Julio Jones, mas é um cara que corre tão bem rotas, um cara que tem boas mãos, consegue jardas depois da recepção, é o meu predileto no ataque. E o destaque defensivo, Deion Jones? Deion Jones, talvez o melhor linebacker da liga em cobertura de passe. O que não quer dizer que o Bobby Wagner e o Luke Kuechly não façam isso bem, é que só nesta habilidade em questão, para mim também é o melhor. No geral, obviamente, Bobby Wagner e Luke Kuechly são linebackers mais consistentes e melhores. Isso. Previsão dos Falcons agora é osso, hein? Eu vou com... Essa defesa não me inspira tanta confiança, eu vou com 9-7. 9-7. A divisão é embaçada e vai ser uma vítima dessa divisão. Vamos lá, então. Gente, seguinte, você tem mais 9 dias para assinar nosso site com 50% de desconto, tá bom? profutbol.com.br/assinar. Nesta quinta-feira vai entrar as 3 prévias que faltam. Quinta e sexta, Patriots, Seahawks e qualquer outro time? Colts. Essas 3 abertas, mas a gente está produzindo muito conteúdo para assinante. Já começamos no domingo produzindo. Estamos produzindo algumas análises táticas de quarterbacks. O Davis fez já no domingo do Joe Flacco com tight ends. São textos que tem a câmera All-22, estão bem legais. E temos podcasts exclusivos também para assinantes. O próximo podcast, a última divisão que falta, é a AFC North, que a gente vai fazer semana que vem, só para assinantes, tá bom? Para equilibrar, né? Para ficar 4 assinantes, 4 abertos. Até porque está começando a acontecer muita coisa na NFL, tipo Antonio Brown, o Daniel Jones jogando bem na pré-temporada. Tudo bem, era contra o 15º reserva, mas tá jogando bem, tá fazendo a dele. A gente tem que falar sobre isso. O Garoppolo jogando mal, a gente tem que comentar esses assuntos no podcast, a gente não tá tendo como, porque no podcast aberto, porque a gente tá nessa missão das 8 divisões. Então, na semana que vem, a gente vai matar isso, com a AFC North fechada para assinantes, não, a AFC West foi East, aberta. a NFC North e a NFC West? É isso? Foi South. Não lembro. Não lembro. A AFC South, se eu não me engano. Essas 4 divisões para assinantes. E aproveite a promoção 50% de desconto no plano anual, que não vai acontecer mais por um bom tempo, tá? A gente está realmente querendo angariar aí o público, os assinantes, para que todo mundo fique com a gente aí nessa temporada regular. E vai ter dicas de aposta também, fantasy, etc. O conteúdo de fantasy vai começar, o Dudu já fez o teu wide receiver jogar por hora amanhã, etc, etc. Ok, Davis, profutbol.com.br/assinar, e tem um textaço do Davis, que ele fez a evolução do Tom Brady de Michigan em 99 para New England em 2001. O trabalho que o Charlie Wise fez como coordenador ofensivo foi do cacete. Ele lapidou o Brady, ele conseguiu melhorar o backpedal dele, ele conseguiu... Backpedal não, desculpa, o dropback dele, backpedal é cornerback. O dropback dele, a mecânica também, a soltura da bola, o ponto de soltura, uma coisa inacreditável que eu não tinha percebido ainda. Eu tinha essa curiosidade, eu imaginava que tinha tido alguma mudança do Tom Brady de Michigan, escolha de 6ª rodada, 199, para o Tom Brady campeão do Super Bowl em 2001.
E o Davis fez essa filtragem e ficou do cacete esse texto exclusivo dos nossos assinantes. Então, você que é torcedor dos Patriots, só esse texto já vale assinatura. Tá bom? Tem muito conteúdo, tem podcast, tem desconto na loja, no shop.profutbol.com.br, onde você encontra meus livros também, camisetas, etc. Então, ó, vai lá, profutbol.com.br/assinar, pelo preço de 1 litrão de cerveja por mês, que é isso que fica. Né? Aqui em São Paulo, então, é menos de 1 litrão, dá menos de 40 centavos por dia. Você tem muito mais conteúdo de futebol americano, pode acessar no celular, no tablet, no computador, etc. Tá bom? Bom, feito o merchan do ProClube. Terça-feira. Só lembrando de novo, profutbol.com.br/assinar. Podcast da AFC, isso já tá lá, postei na segunda ou na terça, enfim. Ficou muito bom, inclusive, esse episódio da AFC East. Isso, na terça-feira. Aliás, antes do Saints, eu falei algumas coisas nesse podcast aí que eu queria retificar do episódio da AFC West. O Derwin James machucou e, pra mim, lascou-se. Então... E não só ele, né? Os Chargers já estão numa zica do cacete. Estou retificando minha previsão da divisão, tá? Tô colocando o Kansas City Chiefs em primeiro e o Los Angeles Chargers em segundo. Vou manter a minha teimosia e vou manter os Chargers em primeiro. Você vai manter? Tudo bem, também não tem problema. É que eu fiquei um pouco assustado com essa zica inicial de temporada. E vamos ver. E eu acho que a defesa do Chiefs vai ser melhor que muita gente imagina, viu? Eu acho que ela é melhor que a da temporada passada, principalmente na parte de secundária e tal, mas ainda me assusta um pouco. Principalmente por ser muitas jogadas grandes, assim. Saints, cara. O que a gente pode falar? O Saints é um time, desculpa a expressão, do cacete, né? Todo ano eles estão na briga por playoffs. A gente tem o Sean Payton, que é um treinador também que a gente precisa falar mais, que eu acho que às vezes é colocado, se fala tanto o Bill Belichick, se fala tanto o Doug Peterson, que levou os Eagles ao primeiro título e tal, e o Sean Payton. Há quantos anos o Sean Payton é sólido? Há quantos anos o Sean Payton consegue levar o Saints com, às vezes, menos peças do que o ideal a um lugar de destaque? Claro, ter o Drew Brees como seu quarterback ajuda muito, ajuda. O Brees é um cara que vai pro Hall da Fama, que a gente sabe da qualidade dele, mas você pega o grupo de recebedores do time, você tem lá o Michael Thomas. Me diz um outro aí que você acha confiável. Então, um monte de quitandeiro. Tenho certas expectativas no Lil Jordan Humphrey, assim, mas... As expectativas, ok. Nem deveria. Não, nem deveria. É mais um feeling do que qualquer outra coisa. Então aí você tem uma linha ofensiva tão boa, que eu até escrevi sobre isso. O sistema, ele se baseia em o quê? Em você ter uma linha ofensiva tão boa que o Brees tem tempo para jogar e fazer todos esses caras produzirem. Então o Michael Thomas é acima da média, o Alvin Kamara é acima da média, e aí o resto são jogadores que o Brees faz produzir, e ele tem tempo para fazer esses caras produzir, porque ele tem uma linha ofensiva muito boa, que perdeu o Max Unger, mas que teve uma reposição à altura com o Eric McCoy. Então você nota que esse foi escolhido onde deveria, inclusive. Falando de interior defensive lineman, esse é o alcance certo. O Eric McCoy na segunda rodada foi uma grande escolha. Então você nota que o time se preocupa com isso, né? Ele perde o Max Unger e imediatamente vai atrás do Eric McCoy, porque ele sabe que é vital que essa proteção ao Drew Brees e que o jogo corrido continue funcionando e que ele tenha segurança para fazer esses outros caras jogarem. Então você vê que é muito mais que, vamos pegar um melhor jogador. Não, é uma coisa, é um conceito que está enraizado, que o time entende que é dessa forma que ele precisa para jogar, e aí você tem essa busca pelo McCoy. Então, assim, os Saints não são o meu favorito para a divisão, mas é por um fio de cabelo, porque é um time sensacional que tem sempre capacidade de vencer. Justíssimo. O Ted Ginn é um cara que não é tão mais confiável, embora quando ele não tenha jogado, o nível caiu como um todo do time. O Tre'Quan Smith foi escolhido de terceira rodada em 2018, chegou para ser uma ameaça em profundidade, ainda não mostrou isso. O Austin Carr é um cara um pouco mais de red zone. O corpo de recebedores se preocupa para além do Michael Thomas, vamos deixar isso bem claro. A linha ofensiva é fantástica. O Jared Cook foi, por incrível que pareça, Pro Bowler ano passado. Quem? Drew Brees. Fruto do... Desculpa. Não, o Jared Cook jogou com o Oakland. É fruto do John Gruden colocando 3 tight ends em campo o tempo todo. E ele não é um jogador ruim, é um jogador na média que se tiver um cara tipo o Aaron Rodgers passando a bola pra ele, como já aconteceu o Drew Brees, ele vai jogar melhor.
né? Como o Peyton Manning fez a carreira de muitos recebedores. Não estou falando de Marvin Harrison e Reggie Wayne, pelo amor de Deus. Eu estou falando de Anthony Gonzalez, tá, gente? Pelo amor de Deus, antes que algum maluco ache e tire de contexto as coisas que eu estou falando. O Alvin Kamara, agora eu estou intrigado com uma coisa. Alvin Kamara e Latavius Murray se complementam ou o volume vai aumentar para o Kamara e aí ele vai perder aquele elemento surpresa de um cara de campo aberto, meio que como o Philip Lindsay é também? Vai aumentar, porque o Latavius Murray não é nem próximo ao jogador que o Mark Ingram era. Né? Então acho que o volume deve aumentar um pouco. Aí eu acho que talvez o Devine Ozigbo ganhe alguns snaps, o novato. Aí você tem o Jacquizz Rodgers. Eu acho que o Murray vem para ser uma peça bem de rotação, bem diferente do monstrinho de duas cabeças que o time tinha com o Kamara e com o Ingram. Também acho. Falamos do ataque já, daqui a pouco a gente vai falar o que melhorou, piorou, papapi, papapó. Na defesa, eu queria, antes de mais nada, endereçar o Marcus Davenport, que a gente chamou muitas vezes de Josh Allen da defesa, que a gente não pode mais, porque agora tem um jogador defensivo chamado Josh Allen na NFL, né? Tá lá em Jacksonville, jogou em Kentucky. Era um cara muito cru, um cara com potencial, um cara atlético, e os Saints subiram no draft, gastaram uma escolha de primeira rodada deste ano para ter o Marcus Davenport. Tem que render, porque essa era a aposta. Se ele não render em 2019, por mais que pareça temerário e cedo demais, entre aspas, queimar o cara, nesse contexto, ele precisa render, porque pode ser o último ano da carreira do Drew Brees. Não, e assim, pelo que gastaram, ele já deveria ter produzido mais na primeira temporada. A gente sabia que estava cru e tal, mas deveria ter produzido mais na primeira temporada. Ele não foi o complemento ao Cameron Jordan que a gente esperava, tá? Não foi o complemento ao Cameron Jordan que se esperava. Então, assim, tem que ser um salto muito grande nessa segunda temporada. Eu, particularmente, não vejo o Marcus Davenport sendo um jogador tão importante que tenha que algum dia vá pagar essa escolha de primeira rodada extra que foi dada por ele. Tá? Eu não vejo isso. Tá? Então, não é querer ser Cavaleiro do Apocalipse e tal. Eu acho que ele é um jogador com limitações. Tá? Ele pode ser um bom jogador na NFL, mas nunca vai pagar esse valor que foi pago por ele. Nunca vai valer esse que foi pago por ele. A secundária te intriga? A defesa como um todo. O Cameron Jordan, inclusive, a gente falou de Sean Payton subestimado, Drew Brees, o Cameron Jordan é outro que é bem subestimado, né? Sim, um dos melhores pass rushers da liga para mim. É um jogador também muito bom contra o jogo corrido, selando aquela lateral. Isso dá muita tranquilidade para os linebackers atacarem meio, né? Atacarem o gap. E tem o Sheldon Rankins, né, também, né? Que é um jogador que tá na lista de machucados. Não sei qual é a previsão dele voltar, mas que é um jogador importantíssimo. Para mim foi um dos melhores jogadores de interior de linha defensiva no ano passado. O grupo de linebackers, ok, AJ Klein e o Anzalone são jogadores ok, diríamos assim. A secundária eu gosto bastante do Marshall. Eles são o Kiko Alonso sem grife. Isso aí. Mais ou menos por aí. E tem o Demarius Davis, que tem jogado bem na pré-temporada, que é um veterano. Sim, veio dos Jets. O Kiko Alonso que só tem grife, inclusive, exatamente, né? Por isso que eu fiz a referência. Faz tempo que vive do nome. E o Marshawn Lattimore, explicando uma coisa importante. É um grande jogador, foi calor defensivo do ano, 2 temporadas atrás. Curte, mas ele jogou mal ano passado. Não, ele não jogou mal ano passado. É que os times começaram a evitar o lado do Marshawn Lattimore e aí ele apareceu menos. É verdade, tem isso. Às vezes a estatística de cornerbacks ela é uma coisa meio cruel. Se você pegar o número de interceptações na carreira de alguns grandes cornerbacks é muito menor do que outros jogadores, porque ninguém lançava na direção deles. É por isso que eu não gosto de jogar fantasy com defesa aberta. Não gosto. Exatamente por isso. Porque você não pode escolher um dos melhores jogadores da liga, porque o cara não vai pontuar. São melhores, exatamente. Vai ficar escolhendo o tacleador o tempo todo. Vai pegar o Rashard Jones em Miami, porque o cara dá tackle o tempo todo, porque não tem ninguém na defesa. Então, pra mim, não faz o menor sentido isso. Tô deixando aqui o meu ódio ao fantasy de defesa aberta. Mas, de qualquer forma, aconteceu isso e acontecia muito com o Darrell Reeves. É verdade, ninguém lançava na direção dele. Exceto o Tony Romo. E mesmo que ele... E mesmo que ele não seja mais o jogador de outrora, de Legion of Boom, também aconteceu a rodo com o Richard Sherman no passado em São Francisco. Porque o outro lado da defesa era muito fraco. Explorava, né? Com o Witherspoon. Explorava. Aí você explora o outro lado. Então, tem muito isso. Depois que o cara se destaca, como o Lattimore se destacou, os quarterbacks começam a fugir dele. Ele não teve um ano ruim, não. Bom, o que melhorou em New Orleans, meu querido Davis? Eu acho que, assim, se eu te disser que a linha ofensiva melhorou, não, porque é uma substituição. Eu fico com a secundária que tem o Chauncey Gardner-Johnson chegando. Eu acho que é um cara que, com o tempo,
Vai ocupar um espaço aí, talvez até do Eli Apple, com o P.J. Williams. Em Dime, por exemplo, ele pode entrar, Exatamente, né? ele joga muito bem no níquel também. Eu acho que com o P.J. Williams ocupando aí um espaço e ele entrando como níquel, eu acho que a secundária deu uma melhorada com a chegada dele. O que piorou? Running backs, a saída do Mark Ingram. O Mark Ingram, por mais que o Murray seja um power back, ele não é o Mark Ingram. O Mark Ingram ganhou o Heisman, inclusive. É um cara que, embora tenha uma idade mais avançada, ele tem muitas ferramentas. Também concordo. Running backs, com todo respeito ao Camara, tá, gente? Mas também tem que respeitar o Ingram. Destaque ofensivo para você. Destaque ofensivo, Michael Thomas, um dos melhores wide receivers da liga. É um cara que destoa do resto do grupo ofensivo aí do Saints. É um executador de rotas absurdo, né? E foi escolha de segunda rodada, inclusive. Agora, antes, Davis. O Drew Brees tomou uma pancada no Thanksgiving contra a Atlanta. Isso não foi reportado em Injury Report, nada. Mas você pega o tape dele naquele Thanksgiving pra frente, ele caiu de produção na bola de profundidade. Não dá pra saber se foi aquela pancada, que foi muito forte, que fez ele ter um declínio na reta final da temporada e nos playoffs, na bola em profundidade sobretudo, ou se foi idade, ou sei lá o que, horóscopo, sei lá o que aconteceu. Acho que você tá com medo do Drew Brees para 2019? Eu vou dar para ele o benefício da dúvida que a gente deu para Brady, para Rodgers. Eu acho que ele tomou uma pancada sim, mas o Drew Brees ele sempre se reinventa. Já teve temporadas ruins e continuou, né? Voltou. Temporadas não tão boas e voltou. Eu acho que o Drew Brees volta para mais uma ótima temporada. Eu não tenho grandes preocupações com ele, não. Ok. Destaque defensivo, Cameron Jordan? Cameron Jordan, acho que é um jogador extremamente subestimado, um cara que produz muito. É um cara que, para mim, deveria ser mais falado na liga. Justíssimo. Previsão? Vou ficar com 10-6, time que vai pro Wild Card, vai brigar aí, mas que é um time que pode sim ganhar a divisão. Eu fico com 10-6 e o time indo ao Wild Card. E o Saints no Wild Card é um bicho, o Saints cabeça de chave número 2 ou 1 é outro. Jogar no Dome é... Jogar no Superdome é outros 500. E para terminar, porque a gente precisa falar isso. Você que foi treinador, inclusive, eu tenho certa experiência no esporte universitário, que não é o mesmo nível, mas eu sei como o psicológico afeta no esporte. Eu vivi isso. A gente teve, no meu time de handball, lá quando eu fazia a faculdade, algumas derrotas bem doloridas. E essas derrotas, elas deram um banho de água fria muito grande, até na sequência de treino, enfim, tudo isso. O New Orleans Saints vem de duas das derrotas mais heartbreakers, que mais quebraram o coração do torcedor e dos jogadores na história da NFL. Na história, não é da década ou dos últimos 5 anos, da história da NFL. O Minnesota Miracle, que foi praticamente um buzzer beater, e aquela monstruosidade que os árbitros fizeram no final do jogo contra os Rams. É muito difícil o time ter resiliência mental de superar essas coisas. E aí? Passa por um grupo de veteranos com uma mentalidade muito forte, passa por uma linha ofensiva muito experiente, com caras acostumados à dificuldade da liga, passa por um treinador calejado, que teve grandes momentos, mas que também passa pela história... Teve o Baltigate, né? Passou por cima do Baltigate. Passa pela história da franquia e da cidade que foi submergida, passa por Drew Brees, que é um cara que foi dado como acabado para a NFL quando os Chargers não o quiseram pelo Philip Rivers, passa por tudo isso. Então eu acho que é um time que tem totais condições de vencer mentalmente esses dois fracassos e quem sabe até voltar mais forte por conta deles. Assina embaixo, Davis. Assina embaixo. Uma cidade que sobreviveu ao Katrina sobrevive a qualquer coisa. É um time que tem isso enraizado dentro dele, é um time que você nota que joga pela sua cidade, que é o orgulho da sua cidade, que tem essa relação do estádio com esse problema do Katrina, que foi durante muito tempo alojamento na cidade. Então acho que supera isso até com uma certa, não tranquilidade, mas até cria uma motivação extra. Bom, meu palpite é que os Saints vencem a divisão, tá? Tá tudo certo. Well, terminamos. Semana que vem a gente volta então com a AFC North no podcast fechado de assinantes e no aberto comentar um pouco sobre essa pré-temporada, né? Garoppolo, Daniel Jones, o Dwayne Haskins, que o Case Keenum deve ser o titular, greve do Ezekiel Elliott, greve do Melvin Gordon. É bom que acumulou várias pautas, né? E a gente vai ter um podcast bem produtivo na semana que vem. Mas, para os podcasts de assinantes com 4 divisões, né, como a gente já mencionou, NFC South, NFC North, AFC East... Ah, não, foi a NFC East, desculpa.
NFC North, NFC East, AFC East e AFC North. As duas divisões leste e as duas divisões norte. Você pode assinar o site com 50% de desconto até o final do mês em profutbol.com.br/assinar. Algo a mais, Chiodini? Seria isso, meu amigo Anthony Curti. Agora vou aproveitar, curtir um aniversário que eu tenho para ele, tomar uma cerveja e me preparar, porque daqui 2 quinta-feiras, estamos gravando na quinta-feira, daqui 2 quintas-feiras, desculpa, deu uma travada, estaremos com temporada regular. Sim, senhor, graças a Deus. Não, graças a Deus não, porque Packers e Bears e o Aaron Rodgers vai passar. Nossa senhora. Não sofra por antecipação. Não, já tô sofrendo, já tô contando com o pior, velho. Tô contando com o pior, velho. Puta que pariu. Eu tenho que parar de torcer pros times, velho. Sério. Me faz mal, velho. Você lembra o dia que os Dolphins ganharam dos Bears com o Brock Osweiler? Eu lembro. Você me viu? Quase morreu. Você me viu pior do que aquele dia? Cara, nossa, doeu muito, velho. Doeu muito. E pior, perder pro Brock Osweiler é fogo. Isso que é o pior, cara. É isso que eu fico com raiva do Chicago Bears. Porque tem isso aí e tem o Corey Powell. Mas enfim, depois eu falo mais sobre isso. Davis, tchau. Fizemos o que podíamos. A gente volta semana que vem. Beijo. Beijo, valeu, tchau.